Olá, alunos! Muito bom dia e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vocês tenham passado uma semana incrível, que vocês estejam começando um final de semana muito bom também. Quem for trabalhar, que trabalhe muito bem. Quem for descansar, que descanse muito bem. Quem for estudar, que estude muito bem também. Para quem não me conhece ou está me assistindo pela primeira vez, ou nunca me viu me apresentar aqui, muitíssimo prazer. Eu sou o professor Felipe Tourinho. Estou aqui completamente disponível para fazer o estudo de estruturas em geral, o mais legal, mais fácil, mais prático, divertido, dinâmico, didático que eu conseguir, e tenha certeza que eu vou me esforçar para isso. Mas a melhor forma da gente conseguir fazer isso é quando vocês tiram suas dúvidas. Porque tirar as dúvidas é importante para você conseguir analisar toda a nossa aula, mas mais que isso, te formar um engenheiro melhor. Você vai conseguir elaborar e solucionar problemas de forma muito mais rápida e muito mais interessante. Tudo bem? Então, Ivan, muito bom dia. Elias, muito bom dia. Rogério, muito bom dia. Esdras, muito bom dia. Haroldo, muito bom dia. Daniele, bom dia, querido professor. Muito bom dia, Daniele. Muito obrigado. Letícia, bom dia também. Bom dia para todo mundo. E vamos iniciar a nossa aula, que é uma aula muito importante, é uma aula muito interessante, é uma aula que envolve muitos conceitos. Então, é muito comum que surjam muitas dúvidas na cabeça de vocês hoje, tá? Vamos utilizar vários conceitos que a gente já falou no nosso curso e que a gente também estudou no curso de resistência dos materiais. Meu Deus, professor, não lembro nada de resistência dos materiais. Calma, calma, que eu tiro as dúvidas de vocês quando vocês precisarem. Tá bom? Charles, muito bom dia, seja bem-vindo também. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, como já diria grandes professores que eu tive. Na aula passada, falamos sobre dimensionamento de peças submetidas à tração. Ok? Peças submetidas à tração. Joia? Vamos hoje falar sobre peças submetidas à compressão. Então, o que eu vou perguntar para vocês? O que muda? Já me diga aí, o que vocês acham que muda no dimensionamento de uma peça submetida à tração, uma peça submetida à compressão? Como é que vocês podem olhar isso para me responder? Tenta analisar o problema, tá? Tenta analisar o problema. O que acontece na peça submetida à compressão que não acontece na peça submetida à tração? Responde essa pergunta para mim, que aí a gente já começa a nossa aula com o pé direito. Manda aí, mete bronca. Todo mundo que participou aqui comigo já manda essa resposta aí, que a gente vai tornar isso aqui uma aula incrível. O que acontece na peça submetida à compressão que não acontece na peça submetida à tração? Gente, não tenham vergonha de errar. Tá? Participem. A peça submetida à compressão pode expandir. Mais ou menos isso. Pode ser isso também. Pode ser isso também. Mas aí, se a gente for parar para pensar nessa situação de expandir, quando a gente está submetendo a peça à tração, ela pode diminuir. Pensa num canudo. Pensa num canudo. Quando você puxa o canudo,
quando você puxa o canudo, o que acontece? Ele tenta só esticar. Daniele falou, tem a ver com ruptura? Não, Dani, não tem a ver com ruptura, porque a ruptura ela pode acontecer nos dois casos, tá? A compressão reduz o volume? Então, na verdade, não. Não reduz o volume. Ele se adequa, tá? Se adequa. Posso mostrar para vocês daqui a pouquinho um desenho. Mas pensa num canudo. Pensa num canudo. E quando você estica o canudo, você tem o alongamento do canudo. E ele simplesmente estica. Não tem outra coisa que pode acontecer quando você está puxando. Você vai puxar ele até ele estourar, até ele rasgar, né? Mas aí que tá. Quando você aperta o canudo, coloca o canudo aqui e aperta o canudo, ele tem mais de uma opção. Se for um canudo bem curtinho, você vai apertar ele até ele estourar. Ok? Se ele for uma peça bem curtinha, você vai apertar ele até não aguentar mais. Que é a mesma coisa de quando você puxa. Você puxa até não aguentar mais. Pedro Piaçarolo, bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Certo? Então, se você está esticando, você puxa até ele rasgar, não tem outra opção. Quando você está apertando, você tem mais de uma opção. A primeira é apertar até ele rasgar, e a segunda é apertar e ele dobrar. A segunda é, você começa a apertar ele e ele dobra. Essa dobra que vocês conseguem imaginar, sabe? Aperta um canudo, ele vai dobrar no meio. Ok? Ele dobra no meio. Essa dobra a gente chama de flambagem. E a flambagem só acontece em membros submetidos à compressão. Ela não acontece para membros submetidos à tração. Então, se eu perguntar para vocês numa prova, o que acontece em peças submetidas à compressão que não acontece em peças submetidas à tração, vocês vão responder flambagem. Okay? Isso que vocês vão responder, flambagem. A peça submetida à compressão pode sofrer flambagem. O que é flambagem? É perda do equilíbrio, tá? Então a nossa peça ela pode parar de resistir a esforços por dois motivos. Ruptura. A ruptura ela vai ser ruptura do material e esse material, essa ruptura do material, ela vai acontecer tanto na tração quanto na compressão. Só que uma coisa que acontece só na compressão é a perda do equilíbrio da geometria, da forma da nossa peça. Ok? Então, a flambagem acontece só na compressão e está relacionado à geometria, não está relacionado com a resistência do material. Ok? Bom dia, Liliane. Bom dia, Rafael. Sejam bem-vindos. Então, começamos com essa conceituação do que acontece e aí a gente consegue continuar a nossa aula. Bom? Barra de madeira comprimida. Os elementos de madeira comprimidos em estruturas de madeira podem ser encontrados em barras de treliças, pilares ou colunas isoladas ou que compõem as estruturas de pórticos. Devido à propriedade de anisotropia, em estrutura de madeira existe uma considerável diferença na resistência da peça quando a carga de compressão é aplicada perpendicular ou paralelamente à fibra,
sendo que a menor resistência à compressão é identificada quando o esforço é perpendicular às fibras da madeira. Então, uma coisa a gente já entendeu aqui, ó. A gente tem anisotropia. Olha que interessante, rapaz. Esdras falou, ruptura das fibras acontece com flambagem também, professor? Na verdade, vai ter um alongamento das fibras, vai ter uma deformação das fibras, mas a ruptura na flambagem não acontece. Bom, anônimo. Bom dia, professor. E no caso dos fios? Perfeito, perfeito. Olha que exemplo interessante. Olha que exemplo interessante. Pensa no barbante, que é um fio. O fio, ele resiste bastante quando você puxa, mas ele não resiste nada quando você aperta. Ele não tem resistência quando você aperta. Quer dizer que você esgotou a resistência do material quando você está apertando? Não. Ele só não tem equilíbrio. Ele não consegue se manter de pé. Certo? Então, o fio é um excelente caso para a gente conseguir visualizar isso. Você pode puxar o fio até ele estourar, mas você não consegue apertar o fio até ele estourar. Por quê? Porque ele perdeu a resistência, perdeu a capacidade de resistir a esforços por conta do desequilíbrio, por conta da flambagem. Ótimo exemplo anônimo ou anônima. Quando a aplicação das cargas ocorre de forma axial, ou seja, no centro da nossa peça de madeira, os elementos estão sujeitos à compressão simples. Já se a carga axial é aplicada de forma excêntrica, ou se existir momento fletor devido às cargas transversais, esses elementos estarão sujeitos à flexocompressão. O que a gente está dizendo aí? A gente tem duas situações. Primeira, uma situação onde a gente tem a força exatamente no meio da nossa peça e aí a gente vai ter só compressão. E uma outra situação que vai ter momento fletor mais compressão. E isso vai acontecer quando a carga não estiver aplicada exatamente no centro da nossa peça. Já já vamos para o quadro e eu vou explicar isso para vocês direitinho. Os elementos submetidos aos esforços de compressão podem apresentar seção transversal simples, que são aquelas formadas por uma única peça, ou elas podem ser compostas, formadas pela ligação de mais de uma barra de madeira. Qual que é a grande vantagem de usar uma seção composta? Combater a flambagem. Porque a flambagem ela vai dizer respeito à geometria da estrutura. Ok? Geometria da estrutura. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Então, já que a gente já está falando bastante sobre essa questão de flambagem, vocês, pelo que eu entendi, estão conseguindo entender o que é essa tal de flambagem? Vocês conseguem falar sobre isso aí de forma tranquila já? Vamos analisar duas situações. Tá? Vamos passar para o quadro. Primeira situação que a gente tem que analisar é o que a gente falou de compressão simples e flexocompressão. Seguinte, temos esses dois pilares que são exatamente iguais. Nesse caso aqui, ó, eles têm L e L, ou seja, eles têm a mesma dimensão. Só que nessa situação aqui, a força vai ser aplicada exatamente no meio. Então, uma força N está sendo aplicada exatamente no meio da minha peça. E nessa minha segunda peça aqui, ó, ela está sendo aplicada bem aqui. A mesma força N, tá? Então, esse aqui, ó, tem
a aplicação de carga distanciada de L sobre 2 do centro da nossa peça. Certo? Vocês lembram de tensão normal? Tensão normal? Lá da resistência dos materiais? A tensão normal ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, força sobre área. Então, vai ser uma tensão normal devido à compressão. E aqui vai ser uma tensão normal devido à compressão, mais uma tensão normal devido à flexão. Calma lá, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Tensão é igual a força sobre área. Tensão é igual a força sobre área. E essa vai ser a tensão que vai atuar nesse caso aqui. Esse caso aqui é um caso de compressão simples. Por que compressão simples? Porque essa força ela atua sozinha e ela não gera momento fletor. Momento fletor acontece aqui. O que é momento fletor? Vocês lembram? Momento fletor é igual força vezes distância. Certo? Momento fletor é igual força vezes distância. E aqui, nessa nossa situação, existe força, que é N, nesse caso aqui também, e existe, nesse caso aqui, existe uma distância para o centro da nossa peça. Então, existe uma distância do ponto de aplicação dessa força N até o centro da nossa peça. Ok? Então, o momento aqui, ó, é igual a força N vezes a distância L sobre 2. Então, quando a força é aplicada fora do centro, quando é aplicada fora do centro, vai surgir momento fletor. Então, esse caso tem as duas situações. Tem momento fletor e tem força de compressão. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem flexão mais compressão. Ou seja, temos uma flexocompressão. Perfeito. Perfeito, Esdras. A força está sendo aplicada longe do centro da peça. Isso aí. E aí eu vou falar para vocês, essa situação ela é mais crítica do que essa situação. Então, para a mesma peça, exatamente a mesma peça, para a mesma força, se ela é aplicada no meio, ela consegue resistir mais do que se ela estiver aplicada fora do centro. Ok? Pessoal, entendemos o que é a flexocompressão? Conseguimos entender isso? Perfeito. O motivo dessa aqui resistir menos é porque está gerando o momento fletor. Então, tem a força de compressão que acontece aqui, mais o momento fletor. Maravilha. Beleza.
Vamos guardar isso um pouquinho. Tá? Pega isso aqui, anota. Vamos guardar isso um pouquinho e vamos começar um outro assunto. Vamos começar um outro assunto, ainda relacionado à compressão. Vamos dizer o seguinte. Eu tenho três pilares. Tenho esses três pilares aqui. Ok? Tenho esses três pilares. Esse pilar, ele vai ter 1 metro de altura. 1 metro de altura. Esse aqui vai ter 3 metros de altura. E esse aqui vai ter 6 metros de altura. Lembra que a gente falou sobre flambagem? Como a gente tem aquela questão da flambagem, e eu vou falar, esses três pilares, eles têm a mesma seção transversal. Vou dizer aqui, ó, que os três pilares têm uma seção transversal aqui de, deixa eu ver, 10 por 25. 10 por 25. Os três. Vocês concordam que, de forma simples da gente analisar, como vocês já entenderam aquela questão da flambagem, do fio, do canudo, por exemplo, que essa peça de 6 metros, ela tende a resistir menos do que essa peça de 1 metro? Acho que sim. Acho que sim. Acho que vocês conseguem entender isso. Só que a gente não trabalha com achismos. Nós somos engenheiros. Engenheiros não falam, eu acho que é isso. Eu acho que a peça de 6 metros, ela resiste menos do que a de 1 metro. Eu não posso achar. Você é responsável por muitas vidas. Muito mais do que você imagina. Um engenheiro que calcula um prédio, ele é responsável por todas as vidas que estão dentro de um prédio. Então, quando falam que um médico tem muita responsabilidade por cuidar de vidas, você que está calculando uma estrutura tem muito mais responsabilidade no hospital do que um médico. Porque você tem que cuidar de todas as pessoas que estão entrando no hospital. O médico cuida de uma por uma. Certo? Então, a gente vai parar de achar. Só que, para parar de achar, a gente tem que criar um coeficiente, um índice que fale para mim, ó, essa aqui, ela tem mais perigo de flambar do que essas outras. É aí que surge o índice de esbeltez. É aí que surge o índice de esbeltez. O índice de esbeltez é um índice que vai avaliar o quão alta vai ser essa peça. Certo? O índice de esbeltez é um índice que vai avaliar quão alta, ou melhor, o quanto a altura da peça vai influenciar no nosso cálculo. O índice de esbeltez vai ser dado pela letra lambda, letra grega lambda, e vai ser comprimento da peça, dividido pela raiz quadrada do momento de inércia
dividido pela área. Jair, bom dia. A flambagem é diretamente proporcional à altura? Não sei se isso foi uma afirmação ou se foi uma pergunta. Se foi uma pergunta, eu vou te responder. Não, não é diretamente proporcional à altura, tá? Ela tem comprimento, que é a altura que a gente está falando, mas além disso, ela leva em consideração o momento de inércia e a área. Só que o momento de inércia ele não é linearmente proporcional. Então, essa é proporcional, mas não é linearmente proporcional, nem diretamente proporcional. Quer dizer, diretamente proporcional é. Ih, não, tua resposta é sim. Desculpa, Jair. É diretamente proporcional, sim. É, foi mal. Só não é linearmente proporcional. Eu li uma coisa e respondi outra. Então tá. Para peças. Para peças retangulares, o momento de inércia é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Tá bom? Para cada forma de seção transversal, vai ter uma fórmula diferente. Tá bom? E aí a gente vai calcular. A gente vai calcular e a gente vai fazer o seguinte aqui, vai dividir em 3 categorias. Primeira categoria, o lambda menor ou igual a 40. Nessa situação aqui, nós teremos peças curtas. As peças curtas são aquelas que a gente leva em consideração somente a força, não leva em consideração um momento fletor. Não faz tanta diferença. Segunda categoria. O lambda estando entre 40 e 80. Essas aqui vão ser as peças medianamente esbeltas. Medianamente esbeltas. E aqui a gente vai ter uma terceira categoria, com o lambda entre 80 e 140. Peças esbeltas. Tudo bem? Então anotem essas 3 categorias. Porque elas vão ser importantes. Professor, e se o lambda for maior do que o 140? A norma não permite lambda maior do que 140. Ok? E aí, pessoal, o que acontece? Quanto mais esbelta a peça for, ela fica mais suscetível àquela situação de flexo-compressão. Quanto mais esbelta, mais suscetível à flexo-compressão ela vai ser. Tudo bem? Anotaram isso aqui? Anotaram? Beleza, então voltamos para os slides. Então vamos lá.
Quando nós temos uma peça com um lambda menor do que 40, que é uma peça curta, a gente vai calcular ela assim, ó. Opa, desculpa, isso aqui foi o que eu expliquei para vocês no quadro agora, tá? Então vocês não precisam se preocupar com isso, porque eu já mostrei. Aqui. Quando a peça for uma peça curta, ou seja, índice de esbeltez menor do que 40, menor ou igual a 40, assim que a gente vai avaliar a resistência da peça. Somente levando em consideração força de compressão. Não levo em consideração momento fletor. Ok? Não leve em consideração momento fletor. Agora, quando a gente tem peças medianamente esbeltas e peças esbeltas, a gente vai considerar que vai existir um momento fletor, mesmo que não exista momento fletor. Tudo bem? Então, quando a peça for alta, quando a peça for muito esbelta, se ela se encaixar em peça medianamente esbelta ou peça esbelta, por segurança, nós que somos engenheiros e cuidamos de muitas vidas, por segurança, a gente vai criar um momento para considerar. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no quadro que a peça que está submetida à flexocompressão, ela resiste menos do que a peça que está submetida somente à compressão? Disso? Maravilha. Então, ó, quando as seções estão submetidas à flexocompressão, a condição de segurança relativa à resistência é dada pela mais rigorosa dessas duas expressões aqui de baixo. E aí vai surgir esse Km, que é um coeficiente de correção que eu acho que não vale muito a pena a gente entrar em detalhes, porque a gente não tem muito tempo para conversar, mas esse Km ele vai ser 0,5 quando a peça for retangular ou quadrada, né? Porque o quadrado é um retângulo, e 1 para todo outro formato. Se for um triângulo, se for um trapézio, se for um círculo, qualquer coisa a gente vai considerar 1. Qualquer coisa que não for um retângulo a gente considera 1. Tá bom? E aí, ó, pessoal, aparece aqui a tensão normal devido à flexão. Tensão normal devido à flexão é aquela que leva em consideração o momento fletor. Momento fletor vezes a distância do centro da peça até a extremidade, do centro até a extremidade, dividido pelo momento de inércia. Ok? Vocês vão encontrar também no livro didático aí, como sendo M dividido por W. O que é o W? Esse W aqui, ó, ele é momento de inércia dividido pela distância do centro até a extremidade. Ok? Então, é só isso aqui. Momento vezes distância do centro até a extremidade dividido por I. Dividido por I. Ok? Maravilha. E aí é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem flexocompressão, ou quando a gente tem peças medianamente esbeltas, falei para vocês que a gente vai criar um momento a favor da segurança. Então a gente vai considerar que a peça, a força está aplicada fora do centro da peça. E aí quando a gente fala isso,
a gente tem que criar esse momento. A gente não está falando que a força vai ser aplicada fora do centro da peça? Qual que é essa distância fora do centro da peça? Isso que a gente quer saber. Tá bom? Então, ó, isso aqui é a tensão que eu mostrei para vocês agora. E o valor de MD para as peças medianamente esbeltas, elas vão ser dadas da seguinte forma. O momento fletor vai ser a força de compressão que está aplicada na peça vezes a soma de duas excentricidades. O que é excentricidade? Distância do centro da peça até o ponto de aplicação da força. Tá? Sendo que essa excentricidade EA vai ser uma que a gente vai criar. A gente vai falar, ó, por segurança, eu vou considerar que isso aqui está fora do eixo. Tá? Como que a gente calcula EA? Comprimento da peça dividido por 300 ou H sobre 30. H é a altura da seção. O que for maior dessas aí, a gente vai considerar E vezes A, ou EA, desculpa, que a gente vai chamar de excentricidade acidental. E surge também aqui, ó, um EI. Esse EI, ele não vai ser algo que a gente vai criar, ele vai ser algo que existe. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Momento é igual força vezes distância, que pode ser, então, N vezes EI. EI. Portanto, EI vai ser igual ao momento fletor dividido pela força de compressão. Que momento fletor é esse? É aquele que, quando a gente calcula o pórtico, a gente está vendo que tem um momento fletor atuando ali na nossa peça. Tudo bem? Então, EA nós criamos, EI não criamos, ele é real. Ok? Muita informação, por isso eu preciso que vocês tirem suas dúvidas e que vocês também estudem sozinhos. Muito importante vocês estudarem sozinhos. Tudo bem até aqui, gente? E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte: e esse bendito FE, professor? FE. O FE representa para a gente a carga crítica. Carga crítica. Pensa no canudo. Volta aqui comigo no exemplo do canudo. Estou com o canudo e estou apertando este canudo. Começo a apertá-lo, vai chegar um momento onde eu estou apertando e esse canudo vai dobrar. Em determinado momento, você está apertando, do nada ele dobra. Pum, dobrou. Essa força FE é exatamente a força para o qual o canudo vai dobrar. É o que a gente chama de carga crítica de flambagem. Carga crítica de flambagem. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. E como que a gente calcula esse FE? FE tem uma expressão consolidada, não vai mudar, que vai ser π ao quadrado. Π é um número qualquer, né? 3,14, então isso aí vai ser 3,14 ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, e aí o módulo de elasticidade é tabelado, ele está aqui nessa tabela, vezes o momento de inércia. O momento de inércia a gente já sabe, dividido pelo comprimento ao quadrado. Dividido pelo comprimento ao quadrado. Tudo bem? Essa vai ser a carga crítica. E a carga crítica a gente calcula ela
e aplica ela aqui na nossa peça. No cálculo do nosso momento fletor, desculpa. Pessoal, uma coisa que vocês devem estar se perguntando é esse mundo de expressões aqui ao lado, né? Calma, gente, essa situação aqui é só para peças esbeltas. Só que para as peças esbeltas, a gente tem que ter mais conhecimento do que a gente consegue ter aqui na nossa disciplina, tá? Então é o seguinte, essa parte a gente não vai fazer cálculos com elas, tudo bem? O que a gente tem que saber dessa parte de cálculo para peças esbeltas? Que quanto mais esbelta for a peça, menor a nossa resistência, ok? Quanto mais esbelta, menor a resistência, inversamente proporcional. Tudo bem, gente? Tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem. Se não tiver, você tem que me falar que está tudo bem. Por que não está tudo bem? Ok? Então, beleza. Vimos como é que a gente calcula, vimos como que a gente avalia, vimos o que é índice de esbeltez, vimos compressão simples e flexocompressão. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre os detalhes das emendas de elementos estruturais comprimidos. Nos elementos comprimidos de madeira, as emendas devem ser realizadas no topo das peças, sendo a carga transmitida diretamente entre os elementos, cuidando para que não ocorra flambagem. A emenda pode ser executada por meio de pinos, utilizando-se ainda talas laterais para aumentar a rigidez da ligação. Por exemplo, esse caso aqui B. Esse caso B. A gente tem a ligação por pino mais as talas de madeira. Tem algumas disposições ainda que são faladas no livro do professor Pfeil, que aí a gente precisa ter alguns cuidados nessas ligações. Sugiro que vocês deem uma lida também no nosso livro didático, que vai falar algumas coisas sobre isso. Tudo bem, pessoal? Estou sentindo vocês meio calados agora no final da aula, acho que vocês estão um pouco assustados. Vocês estão um pouco assustados. Mas não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Vou passar um exercíciozinho para a gente fazer junto. Agora, então vou passar aqui para o quadro. Vou deixar isso aqui. E eu quero que vocês calculem junto comigo. Calcule o índice de esbeltez e classifique as peças ao lado. Essas 3 peças. Então, lembrando, índice de esbeltez é igual a L dividido pela raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Essas 3 peças têm exatamente a mesma área e o mesmo momento de inércia. Certo? Então, área igual base vezes altura, que é igual a 10 vezes 25, que é 250 centímetros quadrados. Momento de inércia é igual base vezes altura ao cubo, dividido por 12.
10 vezes 25 ao cubo dividido por 12, que dá 10 vezes 25 vezes 25 vezes 25 dividido por 12, 13.020,8. Centímetros quarta. Pena que o tempo desse formato de aula não colabora, mas estou compreendendo o que está sendo dito sim. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo. Então, calculamos a área, calculamos o momento de inércia, que é igual para as 3 peças, e aí a gente calcula a raiz disso aqui agora, pode ser? Raiz de I sobre A é igual a... Deixa eu ver. I 13.020,8 dividido por 250 dá 0,5. 7,2. 7,2. Então, vou chamar aqui ó, de peça 1, peça 2 e peça 3. Então, vamos lá. Para a peça 1, lambda vai ser igual comprimento da peça 1, 6 metros, dividido por 7,2. Opa, tem alguma coisa de errado? Oh, 6 metros não. 600 centímetros, né? A gente está trabalhando com centímetros. Então, isso aqui tem que ser centímetros. Então, 600 centímetros, 300 centímetros e 100 centímetros. Então, temos 600 dividido por 7,2. Dividido por 7,2, 83,3. Para a peça 2, vai ser lambda 2 igual a 300 dividido por 7,2, que vai ser 41,6, não é isso? 41,6. E a peça 3 vai ser 100 dividido por 7,2, que dá 13,9. Então, a gente consegue classificar. Maior do que 80, menor do que 140. É uma peça esbelta. Maior do que 40, menor do que 80. Medianamente esbelta. E menor do que 40, uma peça curta. Uma peça curta. Tá bem? Pessoal, foi um prazer imenso ser professor de vocês. Me procurem aí nas redes que a gente mantém contato aí para o resto das nossas vidas profissionais. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.